Olá, você está na TV Oficina, meu nome é Cauê Mota e esse é o Oficina News. Aproveitando o momento de grande mobilização popular, o Oficina News de hoje vai falar sobre os movimentos populares no Brasil e no mundo. Para conversar com a gente, mais uma vez, o diretor pedagógico da Oficina do Estudante, Célio Tazinafo. Célio, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. Célio, o que a gente pode ver nos movimentos populares atualmente são jovens reivindicando diversas coisas, mas esses jovens talvez não conheçam realmente a história dos movimentos populares pelo Brasil. Gostaria que você contasse um pouco mais para a gente sobre os movimentos. A gente tem de pensar que há movimentos que não envolvem necessariamente grandes mobilizações e grandes contingentes de pessoas nas ruas. Então, muitas vezes diz, o Brasil não tem movimento. Todo país tem movimentos. Esses movimentos aparecem de forma diferenciada. Se nós formos pensar em movimentos de mobilização de massas, o século XX tem bastante desses momentos. Então, basta lembrar o momento que antecedeu ao golpe militar de 1964, quando tínhamos marchas com Deus, pela família e pela propriedade contra o governo do João Goulart, e marchas a favor do governo do João Goulart, das reformas de base, e que acabou sendo sufocado pelo golpe militar. Depois temos movimentos durante a ditadura, que levam até um recrudescimento do regime com o AI-5, e os movimentos que levam a uma abertura. E o principal deles é a campanha pelas diretas já, que, se a gente for pensar, não foi vitoriosa porque a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada, mas garantiu uma mobilização muito grande depois de uma ditadura que tinha desmobilizado os setores mais, vamos dizer, politizados do país. Um pouco mais recente, a gente tem um movimento dos Cara Pintadas, que contribuiu decisivamente para o impeachment do então presidente Fernando Collor, e movimentos difusos, que são setorizados, relacionados a demandas específicas, como, por exemplo, as passeatas e marchas dos homossexuais pelos direitos civis, que ganharam grande repercussão do final dos anos 90 para cá. Então, os movimentos que a gente vê agora são muito abrangentes, mas se formos pensar que tem outros que aconteceram com demandas bem específicas, rompe um pouco essa ideia de que fazia 30 anos, 20 anos que os brasileiros não se mobilizavam. É que, dessa vez, as coisas estão mais difusas, com uma mobilização de setores bastante diferentes. Mas a gente tem mobilizações específicas recentes na história nacional. Célio, em relação ao mundo, qual movimentos populares históricos é interessante citar do mundo? Olha, tem muitos, A gente pode pensar também em movimentos que não são necessariamente populares, mas levam a uma mobilização. Se formos pensar na Magna Carta, que é o primeiro documento, entre aspas, constitucional que a gente tem, que foi assinado pelo rei João Sem Terra na Inglaterra, ela é fruto da rebelião dos barões, dos grandes proprietários feudais da Inglaterra naquele período de transição para a Idade Moderna. Então, houve uma mobilização? Houve. Foi uma mobilização dos servos, dos setores, vamos dizer, mais populares daquele período? Não. E também nenhuma mobilização de burgueses, que não existiam naquela altura. Também a gente pode pensar na mobilização aristocrática que antecedeu a Revolução Francesa e levou o rei Luís XVI a convocar os Estados Gerais, e aí o momento clássico de tomada da Bastilha, os movimentos populares que levam à unificação da Itália, um pouco menos presentes na Alemanha, mas são fundamentais na configuração geopolítica da Europa, que a gente vai ver no século XX, e os recentes, tem a Primavera Árabe, protestos contra regimes de exceção e que ainda são muito reprimidos. O massacre da Praça da Paz Celestial na China
é um movimento muito importante e que foi, infelizmente, sufocado e com os setores envolvidos bastante desmobilizados. Então, sempre temos os que resistiram ao golpe contra o Gorbachev em 91 e acabaram acelerando o processo de fim da União Soviética sem que resultasse num banho de sangue, né? Se a gente pensar na própria eleição do presidente Obama, também levou centenas e centenas de americanos que não votavam a votar e a comícios, coisa que a gente não via no país há muito tempo, não na reeleição, que foi mais morna, mas na primeira campanha. Então, são movimentos que nem sempre são vitoriosos, mas que devem ser lembrados como importantes e que mobilizaram amplos setores das sociedades. Célio, chegando nos dias atuais e nos atuais protestos, todos os protestos que você citou, eles partiam de uma base, de um objetivo em comum. Hoje em dia, nós começamos a ver os protestos reivindicando inicialmente o valor da tarifa dos ônibus, do transporte público, e depois diversas opiniões, diversas reivindicações. Você acha que essa falta de um objetivo em comum, ela é prejudicial aos manifestos? Eu acho que tende a diminuir o volume de participantes. É lógico que causas importantes como a melhoria da educação básica, acesso à universidade, melhoria no sistema de saúde, diminuição da corrupção, são objetivos constantes. Não dá para dizer, olha, vamos conseguir chegar ao ponto perfeito de forma que não vai precisar mais ninguém se mobilizar nesse sentido. Agora, se nós não temos uma reivindicação pontual, direta, a mobilização fica mais difícil. Eu acredito que esses movimentos sejam mais importantes pela demonstração de que a sociedade brasileira não admite autoritarismos e não admite uma volta a regimes de exceção. Eu imagino que se não fosse a atuação desastrada das polícias militares contra os jovens que protestavam contra o aumento de 20 centavos, nós não teríamos chegado a esse potencial tão significativo de mobilização. Se tem alguma coisa que eu acho que alinhava a presença de todos, é o grito de que, olha, nós podemos nos manifestar, e a PM não pode impedir, porque, afinal de contas, vivemos num país democrático. É óbvio que tem setores no interior desses movimentos mais radicais, que é o que tudo indica são minorias, partem para saques, para destruição de até patrimônio público, como a Assembleia Legislativa do Rio, mas a grande maioria foi às ruas para dizer que eles podem ir às ruas sempre que estiverem insatisfeitos. E se não tivéssemos bala de borracha, gás lacrimogênio, spray de pimenta, com certeza seria mais difícil mobilizar tanta gente. Fosse em torno dos 20 centavos, ou em torno do combate à corrupção, ou do projeto de emenda constitucional que diminui o poder do Ministério Público. Isso tudo serve para agregar, os mais variados setores. Mas acho que o recado é, olha, podendo, necessitando e a sociedade desejando, pode ir para as ruas. Célio, até onde você acha, até onde você acredita que esses movimentos populares podem influenciar nas decisões dos políticos ou na mudança de um país? Eles podem ser decisivos não imediatamente. Na falta de uma reivindicação mais precisa, eles podem garantir que os problemas ganhem a pauta das autoridades e passem a ser discutidos com mais seriedade durante os processos eleitorais. Esse movimento em si, que começou pela redução do valor da passagem de ônibus em São Paulo e se alastrou pelas outras capitais e outras cidades de porte médio e grande do país,
foi vitorioso. A gente tem mais redução do que aumento. Quem anunciou que aumentaria voltou atrás. Então, de alguma forma, um objetivo imediato e específico foi atingido. Mas colocar em pauta outros assuntos e mostrar que não é com qualquer lenga-lenga que se convence a população é mais importante até a médio e longo prazo do que uma conquista imediata como a que a gente teve em torno dos 20 centavos em São Paulo. Célio, para finalizar, qual perspectiva é possível traçar a partir desse momento em que as redes sociais ganham muita força, principalmente em convocando os jovens para a rua? Eu acho que é possível a gente ter certeza de que qualquer ideário ditatorial, autoritário, não tem vez no país. Então, independente do que se reivindique, independente do que se quer mais imediatamente, a população não está disposta a não ser ouvida, a ser deixada de lado. E isso eu acho mais importante. Então, se pode modular as pautas do Congresso, se pode modular os debates eleitorais, esses movimentos são, sem dúvida, vitoriosos. Célio, muito obrigado pela sua participação e você pode mandar sugestões para o nosso Oficina News através do e-mail imprensa@oficinadoestudante.com.br. A gente se vê, muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.